Bijob começando agora, nesta segunda-feira. Hudson Carvalho, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Um prazer enorme estar aqui mais uma segunda-feira com você, com a turma que nos acompanha, né? E hoje eu vou, se isso aqui fosse um ambiente muito diplomático, Gustavo, eu diria para você que ia quebrar o protocolo hoje. Porque hoje o nosso entrevistado aqui, além de ter uma experiência que eu tenho certeza que vai agregar demais para o que a turma que nos acompanha ouvir, é um amigo que eu trago no coração desde que trabalhamos juntos aqui no Brasil há algum tempo, né? Então, tenho um enorme prazer de receber hoje aqui Eduardo Cerdeira, diretor-geral do Porto de Taipa. Depois ele vai explicar um pouquinho melhor essa posição lá. Bem-vindo, Edu. Tudo bem, Eduardo? Muito obrigado pelo convite e um prazer estar de novo com um amigo conversando e um prazer te conhecer, Gustavo. Prazer todo nosso, viu? Muito obrigado mesmo por conversar com a gente aqui no Bijob. A gente já vai retomar a conversa. Antes disso, vamos para as oportunidades dessa semana. Vamos para a região Nordeste. A VLI contrata assistente administrativo para atuar em Porto Franco, Maranhão, no registro de informações do sistema de controle e elaboração de relatórios. Precisa do ensino médio completo. Endereço de inscrição na tela. A Eldorado Brasil precisa de operador de colheita em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vai operar equipamentos florestais. Precisa do ensino fundamental, CNH categoria B e curso específico de Harvester. A Brasil Terminal Portuário precisa de analista de recursos humanos para trabalhar em Santos, São Paulo, no desenvolvimento e implementação de programas de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, ensino superior completo em administração, psicologia ou gestão de recursos humanos. E a Cerilon contrata assistente de logística para trabalhar em Araquari, Santa Catarina, no faturamento por meio de nota fiscal e boletos, conferência e separação, ensino médio completo, endereço na tela. Bijob de volta. Eduardo, primeiro, como a gente faz sempre, queria te perguntar essa experiência grande, como é que você começou na área portuária e até chegar, né, hoje do Peru, uma viagem que o Bijob hoje faz até o Peru, né? Bom, Gustavo, eu sempre falo que eu cheguei ao Porto do lado diferente do resto das pessoas. Eu cheguei pelo mar, né? Eu sou marinheiro mercante, então, assim, minha experiência foi aproximadamente uns 10 anos de navegação, primeiro, e depois fui convidado para trabalhar em terra. Comecei trabalhando em São Paulo, e depois a gente trabalhou em Santos, trabalhei para grandes companhias marítimas em São Paulo, Santos, até o ano 2010, que eu recebi um convite da Deep World para fazer parte do time lá em Buenos Aires, e essa experiência foi a primeira em Porto, em 2010, mas foi bem interessante, mesmo curta, porque depois, logo, a MSC me chamou para ser parte do time da BTP em Santos, fazendo tudo o kick-off do porto da BTP, e depois de aí pulei para naves, e depois de naves pulei para Peru, e depois de Peru pulei para Equador, e agora estou de volta aqui no Peru, no Porto de Paita, que é um porto que está na região norte do Peru. E, bom, como vocês podem ver, muitos anos, muita água salgada na pele. Sem dúvida. Eduardo, a primeira coisa que eu queria explorar com você, tenho certeza que quem nos acompanha vai achar bastante interessante. Você tem uma experiência eu vou resumir aqui, de colocar isso em pelo menos 3 países, né? A tua experiência aqui no Brasil, como homem de operação, né? Você, aliás, 4, né? Porque você já vinha da Argentina com a sua experiência em gestão de planejamento,
depois Equador, depois Peru, né? 2 oportunidades de Peru. Então você teve chances de ver no mesmo continente perfis diferentes de trabalhador portuário, né? Eu queria te pedir 2 visões. Quais são os pontos onde o trabalhador portuário nesses países mais é parecido, cujos perfis mais convergem, e também a outra ponta, o outro extremo, onde eles divergem mais, onde os perfis são mais diferentes, né? Quais são as pontas desse perfil, onde eles mais são semelhantes e onde mais eles são diferentes? É bem interessante, né? Porque, assim, parece que a diferença do Atlântico do Pacífico já faz essa diferença. Tanto a Argentina, minha experiência na Argentina, que foi curta, mas foi no começo, no Porto, realmente, como a experiência que eu tive na BTP, eu encontro mais parecidos, né? Mais porto organizado. Na Argentina não tem diretamente um nome, mas sim tem uma organização de estivadores. Então, realmente, entre a Argentina e o Brasil, eu vejo muita coisa parecida. O Brasil até um pouco mais organizado, né? No tempo. Sobretudo porque eu tive a experiência em Santos, né? Que o Porto de Santos realmente é o que mais ha saído na frente do resto dos portos do Brasil. Mas já indo para o outro lado, para o Pacífico, aí, bom, eu não tive diretamente experiência nos portos do Chile. No Chile, na verdade, eu acho que eles vêm um pouco anos depois, né? No complexo da organização, sobretudo na parte de administração de pessoal, mas falando do Chile, sim, posso falar um pouco, porque quando eu trabalhei em naves, realmente tive a oportunidade de ver todos os portos de Sudamérica, e no Chile, sim, você vê um pouco atualmente, até os últimos 5 anos, tem muito problemas sindicatos, muitos problemas na parte da estiva, que, logicamente, muitas vezes são problemas, mas são parte de uma evolução também, né? Eu acredito que todas essas complexidades do trabalho portuário, na verdade, surgem como necessidades e mesmo com todos os problemas que muitas vezes a gente tem que administrar, é uma evolução do tratamento do trabalho portuário. Já minha experiência no Peru e no Equador são bem parecidas, os 2 países nesse sentido são bem mais parecidos. A diferença é o tamanho do país, incrível, mas isso marca uma diferença incrível, né? O Peru tem seu principal porto, que é o Callao, e nesse porto você tem 2 terminais, sempre falando de containers, né? Porque depois você tem toda a parte de carga geral e carga bulk separado, mas principalmente o porto de Vitibor e o porto de Apinte estão juntos no Callao. Entre os 2 movimentam ao redor de 3 milhões de TEUs. Só esses 2 terminais. E depois, o segundo porto, que é o porto de Paita, em containers, já a cifra ela desce a 350 mil TEUs. Então, vocês podem imaginar que toda a parte de problema de pessoal, ou de administração de pessoal, é bem diferente, né? Aqui no Peru, realmente não tem, os sindicatos não têm a força que tem os países como o Brasil, mesmo o Chile, considerando o Chile, e depende muito também do terminal, né? Tem terminais que, como nós, aqui em Paita, a gente contrata terceirizada estivo,
mas o Porto do Callao, Deep World, ele tem a estiva dentro do terminal. Então, varia muito de terminal a terminal, mas realmente a organização depende mais do terminal que de resolver problemas com o sindicato. Eu chamo que aqui, em vez de ter luta, aqui tem acordos, né? E isso facilita muito. Legal. Você tem uma experiência próxima de você, não sei se, obviamente, a gente não combinou isso, mas também não sei se você está assim, à vontade para falar, fique muito à vontade para dizer, olha, desconheço a questão, né? Mas vocês têm uma experiência aí no Peru, uma coisa recente, que é o terminal de Chancay, sim, que é um terminal que, até onde a gente entendeu aqui, ele é quase que totalmente automatizado, né? Então, é uma experiência que, para nós aqui no Brasil, é nova, a gente não tem assim, esse tipo neste nível, né, de automatização, e creio que vocês aí também não, né? Como é que isso tem impactado, na sua visão, né? Como é que isso vai impactar o negócio aí dos portos aí no Peru? E o que você acha que isso, se tiver similaridade aqui com o Brasil, né? O que você faz de paralelo, né? É bem interessante o fenômeno Chancay, né? Porque tem vários pontos para ser analisados, né? Um deles é justamente a parte da automatização. Eu tive a sorte de ter sido convidado para a inauguração do porto. Eu vi o porto, não me contaram, eu vi o porto. Hudson, eu posso te falar que a gente pode ter uma noção do resultado, eu acho que daqui a uns 2, 3 anos. O porto começou agora, tem 6 meses aproximadamente que está funcionando, e tem 2 aspectos principais que a gente tem que tomar cuidado. Um é, logicamente, a automatização. A automatização tem, de novo, tem vários perfis que influem no funcionamento e que seja efetivo esse funcionamento. Por que eu estou falando isso? Chancay é um porto que é totalmente aberto, não é como os portos de Santos, que está dentro de um canal, né? O porto de Chancay é totalmente aberto e mesmo eles tendo uma área que protege, né, um pouco o porto, na verdade estão tendo experiências de dificuldades, porque ao ser aberto, a nave, né, o navio, ele apresenta certos movimentos. E os equipamentos, especialmente os guindastes, eles têm detector de absolutamente todos os movimentos. Então, essa automatização está todo o tempo verificando esses movimentos e, logicamente, traz uns problemas de produtividade enormes, porque o tempo todo estão sofrendo cortes, porque no momento que o guindaste ele detecta que tem movimento, ele para, né? Por uma questão de segurança. Então, eu acredito que não é para muitos outros portos tomam isso como crítica, né? Eu acho que não, eu acho que, na verdade, todo um tempo de verificar e de aperfeiçoar os equipamentos para poder operar nesse sentido, nessas condições. Por isso que eu estou falando que vai tomar um tempo, mas o outro lado, infelizmente, como também passa no Brasil, mas eu acredito que aqui é um pouquinho pior, é a infraestrutura, né? As rodovias realmente não estão em boas condições, né? O porto pode ser automatizado, mas se ninguém pode chegar pelas rodovias ao porto, não adianta nada, né? Não funciona, né? Então, acredito que o Chancay vai começar a deslanchar mais com transbordo
que com mercadoria de importação e exportação. A importação sim vai ser importante, né, porque é uma via direta à Ásia, mas eu acredito que vai ser muito mais importante como Porto Hub, que no começo, sobretudo, e sim, logo depois a infraestrutura das rodovias acompanha o desenvolvimento, sim, logicamente tem um potencial incrível, né? Isso para nós é bem importante porque no norte nós estamos aproximadamente a uns 1.000 quilômetros do porto de Chancay para o norte do Peru, e é super importante porque tudo que é a exportação pode sair com cabotagem, que a lei da cabotagem foi aprovada o ano passado aqui no Peru. Aqui não estava permitido cabotagem como no Brasil, é uma lei nova, mas isso vai permitir a gente conectar com o porto de Chancay e também com o porto de Callao. Mas falando especificamente de Chancay, é isso. Eu acho que precisa um tempo de maduração, mas é uma excelente iniciativa. Vocês pensem uma coisa importantíssima, né? O Chancay está oferecendo abaixar, por assim dizer, o hub que hoje está no México, Manzanillo, ou no Panamá, abaixar esse hub para o Peru, né? Acortando muito as distâncias para o Chile, para a Colômbia. Então, é muito importante. Aqui no Brasil é o grande assunto das últimas semanas, que seria a utilização do porto de Chancay pelo setor produtivo brasileiro, e até a visita recente de uma comitiva presidencial à China para tentar convencer a fazer um investimento de uma ferrovia ligando aí o Atlântico ao Pacífico, ao porto de Chancay, mas que tem resistência de boa parte aqui da classe produtiva, porque não é tão simples assim, né, Eduardo? Sim, mas é bem interessante, Gustavo, porque hoje tem alternativas e logicamente, né, quando aparecem este tipo de projetos, tem muitos interesses e diferentes interesses que aparecem, né? O fato de fazer uma linha de trem com conectividade com Chancay é bem importante, mas é bem curioso também que hoje o porto de Manaus pode ter conectividade com o porto de Paita diretamente. Logicamente que não tem como conectar o navio diretamente, mas sim tem uma conectividade muito grande pelo porto de Yurimaguas. É um porto que está a uns 900 quilômetros de aqui de Paita, mas já existe essa possibilidade, já tem um projeto bem velho aqui no Peru. Quando eu falo bem velho, eu acho que tem mais de 45 anos dessa conexão através do porto de Paita e o porto de Manaus. Logicamente que são regiões diferentes, com interesses diferentes, mas essa via de conexão através do Amazonas, porto de Manaus, porto de Yurimaguas, e logo via rodovia até o porto de Paita com saída para o Pacífico, isso também é uma coisa que a gente está explorando bastante aqui no porto, especificamente no porto de Paita, né, na região norte, porque a gente luta aqui um pouco com a centralização que tem o porto de Callao, né, e logicamente o porto de Chancay está só 80 quilômetros ao norte do porto de Callao, então não é uma grande alternativa para atender outras regiões do Peru. E a gente aqui tem uma infraestrutura excelente, realmente, para poder atender hoje a exportação, e temos muita pouca importação. E a gente está com um terminal modelo, realmente, porque a gente, como é especializado em container reefer, realmente o terminal é uma terminal modelo aqui em Pato. Isso, uma conexão entre Manaus e Paita seria um tremendo negócio para a Zona Franca, né? Sim. Para exportação, eventualmente, para a Ásia, etc. Uhum. Né?
Você só teria que diminuir o número de tomadas aí, ou então aumentar a sua área para container não reefer, né? O principal porto em tomadas, justamente. A gente está com 2.800 tomadas e nenhum porto do Peru tem essa quantidade. Então, a infraestrutura é boa. A infraestrutura aqui é muito boa. O Hudson estava comentando, né, sobre a sazonalidade do trabalho no porto, né, que é um porto que trabalha com muita exportação de frutas também, né, Eduardo? É isso mesmo. Eu falo que a gente é o irmãozinho gêmeo de Pecém. Eu falo sempre isso, né? Pecém movimenta, não o dobro, um pouquinho menos do dobro, mas movimenta ao redor de 600 mil teus, mas muita similitude, né? Então a gente tem o high season que a gente chama, né? Desde outubro até fevereiro, realmente, por exemplo, em novembro do ano passado, eu peço para que vocês coloquem em contexto, né? Para um porto grande, não é um número muito grande, mas em novembro do ano passado a gente movimentou 60 mil teus em um mês, em novembro, quando o total do ano são 310 mil teus, né? Então, em um mês, a gente realmente trabalhou muito mais, e se a gente pudesse levar esse movimento a todos os meses do ano, tranquilamente a gente poderia ser um porto que movimentasse ao redor de 700 mil teus no ano. Então, estaríamos nos números que hoje está pensando. Mas sim, a sazonalidade é eu falo que é um problema que tem que ser bem administrado, só isso, tem que ser bem administrado. A gente tem um fixo de ao redor de 250 pessoas, mas no high peak da sazonalidade, a gente chega ao redor de 400 pessoas, fora os estivadores, né? Lembrando que os estivadores, ao redor de 200 estivadores que a gente terceiriza, mas sim, é um problema que tem que ser bem administrado, com encontrar o jeito porque logicamente tem leis trabalhistas, né? Então a gente tem que inventar um pouco contratos temporais para poder cobrir essa sazonalidade. Agora, o outro também logicamente, que é meu grande objetivo no comando do terminal, é incrementar as importações, né, durante o ano todo, né, e poder fazer que essa curva seja um pouquinho mais estável. Hudson? Eu queria fazer um outro paralelo, Edu, um pouco diferente do que a gente vem fazendo até agora, porque além da sua experiência com o Porto, você foi diretor para a América do Sul da Navis, né, durante algum tempo. Então você conhece bem o sistema, e é um sistema complexo, de implantação complexa e tal, e que tem um investimento do mesmo tamanho, né? Quem vem de Porto como a gente sabe que o investimento é considerável para você colocar um sistema desse. Por outro lado, você vê em automatizações. Acabamos de falar aí do seu porto vizinho, né, Xangai, com toda essa questão da automatização. Como é que você vê essa questão de, depois de ter feito um investimento assim, razoável para botar um sistema que depende de gente, você seja obrigado a quase que imediatamente estudar uma mudança de paradigma assim, enorme, que é botar um porto vazio, né, com um sistema que opera assim, mas opera de uma forma diferente, talvez mais inteligente e tal, né? Eu gostaria de ver a tua visão de quem já teve dentro de desenvolver e comercializar sistemas de gestão de terminal. Como é que você vê isso, cara? Bom, logicamente, os fornecedores de sistemas sempre estão no mínimo 5, 10 anos na frente, né? Inclusive, eu tive a sorte de participar de um projeto que depois não vingou, mas existia um projeto de automatização, ou metade de automatização, porque era semi-automatização, do
da Santos Brasil. Eu fui parte desse estudo e justamente o sistema que eu entendo que agora eles mudaram, mas o sistema que utilizava a Santos Brasil era naves e logicamente já existiam nessa época, logicamente agora tem módulos muito mais avançados, mas nesse momento a nave já tinha módulos de automatização, né? A parte de pessoas são contas, né? Mas não são contas, eu sempre falo o mesmo, né? Não são contas específicas de você falar, então eu vou trabalhar com menos quantidade de pessoas. Não. São as contas de como você vai profissionalizar essas pessoas para trabalhar nesse sistema, né? Então, sim existe, logicamente, a mudança de funcionalidade das pessoas, né? Então, já não tem mais a pessoa que coloca o twist lock, já não tem mais a pessoa que está verificando, por exemplo, um número de container, porque você tem um sistema e uma câmara que já manda diretamente a informação do sistema e o sistema toma suas decisões. Mas você precisa monitores, pessoas que realmente estão num lugar muito mais seguro e tem que ser profissionalizados para poder trabalhar com esse sistema novo. Por exemplo, o caso de Xangai é bem interessante, porque Xangai, o investimento principal é por parte de Cosco, e Cosco trouxe todas as pessoas e todas as experiências para formar os profissionais aqui no Peru para poder lidar, para poder trabalhar com esse sistema, né? Então, assim, tem dois passos. Primeiro, a avaliação, realmente, se compensa fazer essa transformação. Quando um terminal já está e já tem investido em um sistema, já tem investido em um jeito de trabalhar, e aí você tem que fazer realmente o business case muito bem elaborado para poder tomar essa decisão. Outra coisa, outra história é quando você começa com um greenfield, por exemplo, vamos supor que a BTP, quando iniciou, falou, não, a gente vai começar com um porto automatizado ou semi-automatizado, que tem grandes diferenças entre um outro. Então, o conceito nasce diferente, né? Então, uma coisa é quando nasce, outra coisa é quando você tem que fazer uma transformação. E tudo tem que ser colocado e avaliado. Agora, os sistemas, os fornecedores de sistema, Navis é o principal, mas tem outros, eles sempre, normalmente, estão uns 10 anos na frente e vão te oferecer uma ferramenta para fazer essa transformação. Legal, bem inteligente isso. Mas, no fim, eu estou te ouvindo falar e estou lembrando de uma conversa recente que nós tivemos com o CEO do Porto de São Francisco do Sul, e ele dizia mais ou menos a mesma coisa com outras palavras, né? Ele foi até mais resumido, né? Dizendo, olha, enquanto for mais barato contratar gente, vai se contratar gente. Na hora que, colocando na ponta do lápis, se verificar que é mais barato você trazer e fazer um investimento em automatização, aí então ele será feito, né? E aí, bom, nós vamos, como profissionais do setor, nós vamos nos adaptando, como você disse, a nos prepararmos, né, com qualificação, etc., para chegar nesse nível, seja ele como for e quando for também, né? Isso aí. Eduardo, estamos chegando ao final. Te agradeço demais. Muito obrigado mesmo e por trazer essa experiência para a gente. Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, obrigado por levar um pouquinho as experiências que a gente tem do outro lado do continente, né, do lado do Pacífico, e fico totalmente disponível. No que puder participar e ajudar, conte comigo. Valeu, Edu, obrigado. 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 A gente volta semana que vem, na próxima segunda, com mais Bijob. Até lá.